Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Grão Devocional. Hoje começaremos uma nova série em nossos canais e o tema será sobre oração que transforma. Porque eu não acredito que nenhum projeto, ministério, igreja, pastoreio, casamento, família, emprego e principalmente a vida espiritual de alguém se mantenha saudável sem uma boa cobertura de oração, sem uma boa cobertura de intercessão. Obviamente, tudo deveria começar com oração. Cada escolha, cada decisão, cada situação da vida. E nós sabemos disso, sabemos dessa importância, mas ainda assim, mesmo crendo no Senhor, mesmo tendo o Senhor Jesus como referência, mesmo assim, não fazemos. Não há nada mais importante na vida do que descobrir quem realmente é Deus através da oração. Desenvolver um relacionamento sincero e diário com Ele vai fazer toda a diferença no dia a dia da nossa caminhada. Portanto, é com um sentimento de profunda alegria e temor que lhes apresento esta nova série de devocionais esquematizados sobre oração e intercessão, preparado com todo carinho para te ajudar no desenvolvimento dessa disciplina espiritual tão importante na vida de um discípulo do Senhor Jesus Cristo para a vida cristã como um todo. De forma que tudo que diz respeito à nossa vida, sejam as atitudes, motivações, desejos, escolhas e até mesmo as nossas palavras, tudo isso é influenciado pela nossa percepção de quem é Deus. E essa percepção ela é construída a partir do momento que eu começo uma jornada, uma caminhada, eu estabeleço um hábito de oração, de diálogo, de conversa com Deus. Portanto, o nosso comportamento vai refletir nossas opiniões a respeito daquele que nos criou. Está tudo relacionado, está tudo conectado. E a oração é a ferramenta, o instrumento fundamental nessa construção, na construção desse conhecimento. Por exemplo, você realmente confia em Deus? Eu respondo que depende muito de como você percebe Deus. Você acredita realmente que Ele é bom? Está convencido, convencida de que Ele realmente te ama? Depende da percepção que você tem do Senhor. Mas é através da oração que nós, meros seres humanos, encontramos e nos encontramos com o Deus vivo. Ela é a forma que encontramos de falar com o nosso Deus. É a chance que temos de conhecer o Deus vivo e real e encher o coração de temor e adoração, porque a boca vai falar do que estiver cheio o nosso coração. Então, não há quem se aproxime de Deus através da oração e não seja transformado. Por isso, o objetivo dessa série é que você possa descobrir a importância da oração e o principal, desenvolver um relacionamento profundo com o nosso Deus por meio do diálogo, por meio da intercessão. E para ajudar nesse processo, dessa caminhada, dessa jornada, eu estarei gravando uma sequência de reflexões em um prático esquema com os principais tópicos relacionados à oração e à intercessão. Contudo, o grande diferencial desse esquema de devocional é que a cada dia eu estarei liberando um vídeo com um tema diferente, um tema específico sobre esse assunto. Para que assim você tenha tempo para meditar, refletir, rever e anotar suas impressões no seu diário espiritual, no seu caderno espiritual. O mais importante é que seja construído um caminho para o relacionamento íntimo e poderoso com o nosso Deus vivo. Seja construído o hábito de se relacionar com Deus. Seja construído a disciplina, de busca pelo Senhor através da oração. Portanto, oro para que esta série desperte o desejo em você de orar diariamente, conhecer e servir a Deus. E que isso resulte em muitos frutos na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. E vamos ao primeiro devocional dessa série. Oração, o relacionamento com Deus.
Efésios 6, versículo 18 diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Todos nós já sabemos, eu entendo que todos nós já sabemos que a oração é um meio de comunicação que Deus estabeleceu para cultivarmos um relacionamento íntimo e constante com Ele. E para se chegar à presença de Deus em oração, é preciso reverência, fé e uma expectativa santa, um temor santo. A oração é o meio que Deus proveu ao ser humano, a fim de que este viesse a estabelecer um relacionamento de comunhão diariamente com Ele, continuamente, principalmente o cristão. Por isso é preciso desenvolver o hábito de orar, porque orar desenvolve sua comunhão e submissão com o seu Criador, Pai, Senhor, intercessor e conselheiro, manifestando assim o senhorio de Cristo Jesus em sua vida por amor e devoção, e não por obrigação. Quando isso ocorre naturalmente, o homem passa a ter sua vida espiritual e emocional estáveis e sua perspectiva e objetivos naturalmente mudam, são transformados. A oração, quando associada à obediência da palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus e à vigilância espiritual também, é um meio de vitória sobre a tentação e sobre o pecado. A Bíblia nos ensina que devemos orar somente a Deus e a ninguém mais, pois não há nenhum outro Deus além do nosso que possa ouvir e responder às nossas orações, que possa escutar as nossas orações, que possa intervir diante de qualquer situação que estejamos passando. Aliás, a palavra de Deus condena a adoração e a oração a qualquer outro ser que não seja o Deus eterno, único Deus vivo, Criador, sustentador do universo e redentor da humanidade. Não existe outro. Tudo isso já representa um bom e grande motivo para você orar. Na verdade, não deveríamos precisar de grandes motivos para orar, porque bastaríamos entender que esse é um grande privilégio, você poder se comunicar com um Deus Criador de tudo que existe, que tem todo o poder em suas mãos. O fato de estabelecer um relacionamento constante com o Senhor já deveria ser suficiente. Mas ainda assim, podemos estender esses motivos. Por exemplo, devemos orar quando tudo está bem. Não há dúvida de que devemos orar em todo o tempo e em qualquer circunstância. Jesus ensinou essa verdade, dando seu exemplo aos discípulos. Entretanto, parece que descuidamos dessa prática da oração, quando as coisas estão indo bem. Parece que relaxamos e nos acomodamos espiritualmente. Ainda que tudo pareça tranquilo, o discípulo deve estar vigilante, consciente de suas fragilidades e na presença do Senhor em constante oração, pois entre as muitas bênçãos da oração destaca-se o fato de que ela nos preserva do mal. Nós nunca sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã. Por isso, o vigiar é extremamente importante. Sansão, por exemplo, só clamava ao Senhor quando estava em grandes apuros. Você pode conferir lá em Juízes 15, versículo 18 e o 16, versículo 28. Para muitos, a oração só deve ser feita quando alguém se acha enfermo, desempregado, sofrendo algum tipo de problema no seu trabalho, alguma perseguição, quando perde seus bens, ou quando as coisas não vão bem na família e coisas semelhantes quando acontecem. Mas não deveria ser assim. Atitudes como essas privam o cristão, o discípulo, das bênçãos divinas através da oração preventiva, que é aquela que acontece em tempos de paz.
Eu preciso continuar orando a Deus, não apenas porque estou em perigo, mas porque eu preciso desse relacionamento, manter esse relacionamento com Deus continuamente. Devemos orar no dia da angústia e da adversidade. O verdadeiro discípulo do Senhor enfrenta nesta vida lutas, provas e aflições. E Jesus mesmo afirmou que não seria diferente, lá em João 16, versículo 33. Os discípulos, inclusive, eram conscientes desse fato. O apóstolo Paulo dá-nos a receita bíblica para vencermos no dia da adversidade, perseverar na oração. E Romanos 12, versículo 12, ele diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A comunhão com o Senhor, cultivada através da oração, muda no discípulo, transforma no discípulo sua visão acerca das coisas que o cercam. Os problemas e as circunstâncias contrárias não abatem, não diminuem, não enfraquecem a sua fé em Deus, nem a sua confiança firme de que o Senhor é poderoso para que, caso não o livre, o fará da situação problemática vencedor, ou tornará o mal em bem, ou acontecerá alguma pedagogia, ou você aprenderá alguma coisa com aquela situação. Deus vai estar no controle. Nossa oração deve ser para que o Senhor nos abra os olhos, para que possamos ver o invisível e assim, pela fé, descansar nele, sabendo que todas as coisas estão sob o seu domínio e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Até a próxima e aguarde o próximo devocional dessa série amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem na paz, fiquem tranquilos no Senhor. Deus te abençoe. Amém.